vou agradecer imensamente a presença das pessoas que aqui estão. Vou pedir de antemão, então, a gentileza de desligarem os seus microfones e também as suas câmeras, porque hoje a gente deve ter um alto contingente, né, professor Augusto? Isso. Então, vamos desligando as câmeras, por favor. Exato, professor. O pessoal da mesa, né? Então, professora Ana, o Luiz Darlan, professor Augusto e o Sinésio, né? Ok. Então, é uma satisfação enorme tê-los e tê-las aqui. E antes de apresentar o Darlan e fazer todas as falas importantes que sempre preludiam o nosso trabalho, eu quero, com muito carinho, convidar a todos e a todas para que possamos, nos próximos dias 29 e 30 de agosto, participar do evento que a gente está fazendo, que é um evento que nos alegra muito e que não é um evento somente meu, nem da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul apenas, mas é um evento que congrega diversas instituições. Tem ali o cartazinho que a gente está divulgando, e depois no chat a gente vai botar também o link do site que está hospedado também para obtermos maiores informações. É, então, o nosso primeiro encontro internacional de educação musical do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Rio Grande do Sul. É o terceiro encontro interinstitucional de educação musical entre a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Universidade do Estado do Pará, que nos alegra imensamente essa universidade e esses professores e essas professoras que eu aprendi a amar desde que eu conheci, então eu me sinto um pouco paraense também. E também é o nosso 9º seminário dos grupos de pesquisa da UERJ, o nosso Grupem, que mostraremos também as nossas pesquisas. Este encontro, então, ele é será um evento virtual, online, constituído de um conjunto de palestras, partilhas de pesquisas, finalizadas ou em andamento, e apresentações artísticas. E objetivamos oportunizar, portanto, reflexões em torno da educação musical no Brasil e no mundo, porque teremos pessoas de muitos lugares. E essas pessoas são, por exemplo, de países como a Alemanha, Chile, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, França e México, além, é claro, do nosso Brasil. E nesse sentido, então, as ações elas serão inteiramente gratuitas, disponibilizadas por meio da plataforma virtual do YouTube, e nós estaremos hospedando também no nosso site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Então, pretendemos veicular essa ação, ou essas ações, que são várias, dos dias 29 e 30 de agosto. E preciso dizer também, e isso é extremamente importante, que nós estamos nessa ação, além da UEPA, né, estamos também com a Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, no México, e também a Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Então, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos e bem-vindas neste nosso evento. Então, entrando particularmente no nosso evento de hoje, eu inicialmente agradeço imensamente a parceria que temos e essa proposição da Universidade do Estado do Pará de propor este evento que é extremamente importante, trazendo discussões pertinentes em torno da educação musical, e tem nos oportunizado trazer tantas pessoas que têm contribuído com as suas falas. Então, agradeço imensamente o professor Augusto Souto, agradeço muito também o professor Rui Anderson, agradeço o Glauber, que está aí nos bastidores, nos ajudando, o Daniel também, e quero receber com muito carinho e com um grande abraço virtual a professora
Ana Souza, querida, e também o Sinésio, que está aqui conosco, nosso egresso da graduação em música, licenciatura da UERGS. E quero apresentar a você o Darlan, que vai fazer, então, a mediação desta mesa tão importante. Luiz Darlan Gomes Faria Filho. Ele é graduado em música e monitor do curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará, no campus Vigia. Ele participou do projeto de extensão na comunidade do Tujal, em Vigia, e no projeto Trilhos Sonoros em Canoas, Rio Grande do Sul, maravilhosamente coordenado pelo professor Augusto Souto. Desenvolve atualmente o ensino remoto de música, atuando principalmente nos seguintes temas: produção musical e audiovisual, educação musical, música popular brasileira, formação social, vulnerabilidade social e ensino de música. Então, eu deixo vocês com o Darlan, que vai coordenar essa mesa. Seja muito bem-vindo, Darlan. Muito obrigado, professora Cristina. Agradecendo, né, primeiramente, o convite. Sempre uma honra estar contribuindo de alguma forma para essa iniciativa, nesses nossos dias de ensino remoto, né, compartilhamento de conhecimento. E saúdo a todos os presentes da palestra, ouvintes, participantes, professores. Então, ao convite, né, recebido pelo professor Augusto, foi muito gratificante pela persistência do tema. Como a senhora falou, eu já participei do projetos de monitoria, e nossos projetos eram feitos dentro das escolas, né? Então, o tema pertinente de escolas em tempo integral foi bem pertinente durante a minha graduação. Me sinto honrado de estar participando dessa discussão, e vamos tentar estar adquirindo mais ainda conhecimento, né? Então, primeiramente, né, nós iremos ficar com a fala da professora Ana Souza, e lembrando que cada fala nós teremos 20 minutos para cada fala, e aos 15 minutos eu irei lembrá-los que faltarão 5 minutos para o final de suas falas. Tá bom? Então, eu quero chamar agora a professora Ana Souza. A professora Ana Souza é doutora em música na área da educação musical pela Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral em Tufts University, mestrado em música, área de educação musical, a UFPA, professora do curso de licenciatura em música da UEPA. Atua nas áreas de educação musical, regência coral, música popular brasileira, prática coral, música afro-brasileira, coro e coro cênico. Formada em piano pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, onde atuou como professor, especialista em fundamentos da linguagem musical na UEPA, foi professora e gestora da Escola de Música da UFPA, onde formou e dirigiu o grupo coral Vox Brasília e o coro de cantores contemporâneos desde 1988, e regente do Madrigal da UEPA desde 2016. Lembrando os nossos 20 minutos de fala, agora deixo a palavra com a professora Ana Souza. Boa tarde a todos. Como digo sempre aos meus alunos e aos meus colegas, estou emocionada, muito emocionada por estar participando hoje nessa palestra com vocês para falar um pouco da minha tese, com alguns dados atualizados, que eu terminei em 2015, defendi em 2015, e as coisas já caminharam bem devagar, um pouco no Brasil, mas a gente vai falar sobre a minha pesquisa e o meu pensamento, minhas conclusões e dos resultados diante da Escola Pública Integral do Estado do Pará, da cidade de Belém. Eu vou colocar agora a minha apresentação e saibam que é a primeira vez que eu vou tentar, se demorar um pouquinho, tenham paciência. Aqui.
Pergunto se está aparecendo para vocês. Alô? Não, não está aparecendo a apresentação ainda. Eu acho que vai entrar agora. Darlan, está entrando? Agora sim, aparecendo sua tela. Agora? Foi. Já está aparecendo? Sim, está aparecendo. Posso começar então, né? Fique à vontade. Então, eu fui convidada pelo professor Augusto para falar dessa temática da região norte, pela região norte, especificamente Belém do Pará, sob o título de Educação Musical nas Escolas de Tempo Integral, a partir da abordagem Pontes, reflexões sobre as práticas dos professores de música do norte do Brasil. As escolas de tempo integral do projeto piloto da Secretaria de Educação do Estado do Pará teve esse projeto implantado em 2012, com 10 escolas. Deve-se dizer que a escola de tempo integral no Brasil, ela já aconteceu. Historicamente, na minha tese de doutorado, tem todo um histórico de todas as tentativas e práticas na escola de tempo integral. Então, Darcy Ribeiro foi um dos percussores, e eu vou falar agora desse projeto de Belém do Pará, que foi em 2012. Dessas 10 escolas do projeto, da rede que tem 360 escolas, aqui aquele período, escolhemos apenas as 7, porque são de ensino fundamental. As outras 3 são de ensino médio, seguindo as finalidades das políticas públicas para a educação brasileira, com base nos critérios como a inserção em áreas de acentuada vulnerabilidade social e alta letalidade infanto-juvenil e baixo IDEB. A limitação da pesquisa se deve a 7 escolas, mas dentro dessas 7 escolas nós escolhemos apenas 2, que tinham todos os critérios que vão ser apresentados logo depois. E elas têm o primeiro e segundo ciclo, envolveram 145 alunos, uma em Belém e outra na região metropolitana, no bairro de Ananindeua. Os objetivos foram investigar as articulações pedagógicas no ensino de música nas escolas de tempo integral de Belém do Pará. Essa pesquisa foi realizada entre 2013 e 2014. E também conhecer a realidade da implementação da Lei 11.769, de 2008, e como a música estaria sendo inserida nas escolas de tempo integral de Belém. E os critérios, por que foram escolhidas essas escolas? Porque elas tinham infraestrutura, espaço para aulas ou atividades musicais, tinham recursos humanos com professores de música, tinham o programa Mais Educação, com oficinas de música, e recursos didáticos para a música, e conteúdos, mesmo que mínimos, nos currículos do projeto político-pedagógico de cada escola. Não vou citar o nome da escola, na tese ela é colocada como A e B. No início da tese tem o nome de todas as escolas que foram visitadas. Aí é um mapa da nossa região amazônica, nosso clima é quente, úmido, e a nossa população aí de 1.485.732 habitantes. A nossa problemática, que até hoje ainda continua na educação brasileira, as práticas polivalentes em educação artística, a inconsistência de conteúdos de música nos projetos políticos pedagógicos, laboratórios inadequados para atividades musicais, insuficiência de equipamentos e instrumentos musicais, a qualificação do corpo técnico e a gestão administrativa, carências de ações afirmativas na formação e qualificação docente, número excessivo de alunos por turma, número insuficiente de professores especialistas para o trabalho em música. Fatores desfavoráveis também para a aprendizagem e funcionamento do sistema de educação de tempo integral. Eu não falei um pouco sobre a educação de tempo integral, que a criança entra desde as 7h30 da manhã e sai às 5 horas da tarde, almoça na escola. Deveria ser um modelo da escola da Bahia, da escola Parque, que as crianças de manhã têm
ou um turno tem aulas de normais, né, da educação normal, e no outro período, no contraturno, aulas de artes, de outras áreas, eles possam aprender um ofício, possam fazer, além de arte, eles podem fazer também esportes, para passar o dia inteiro em casa. Então, nesse caso, Belém é uma cidade quente, né? Nós estamos na região amazônica, próxima do Equador, então a climatização das salas também não tem ar-condicionado, então é ventilador, muitas vezes com uma parede não muito com entrada de ar, as janelas não são suficientes. Problema de alimentação em algumas das escolas, não ainda, como estão nos documentos, né, do governo federal, os documentos principais. A insuficiência e a manutenção de equipamentos e instrumentos musicais, a estrutura física para atividades com música. Algumas escolas não tinham laboratório de música, apenas tinham salas normais, como outra qualquer, para ter aula de música. E na IDEB, na tabela do IDEB, nós atualizamos um pouco até 2017, porque 2019 ainda não saiu. Então, eram essas médias das séries ainda do nível fundamental. A gente veio a meta para 2021, nas escolas estaduais, 6,1 e municipal, 5,7. Nota média para a região norte, até 2017 tem aí, na escola pública 4,9, meta para 2019, que já passou, a gente ainda não recebeu, não está atualizado ainda no IDEB, 4,9 e 2021, 5,2. No Pará e de Belém. No Pará, a meta para 2019 esperamos ser 5,2, 2021, 5,5. Municípios de Belém, em 2019, 5,2 e 2021, 5,1. Aí tem umas fotos da escola A, elas são bem grandes, tem um terreno enorme. Agora, vocês imaginam chegar lá, pela manhã, a quentura que faz dentro das salas. Muitas vezes as crianças iam para essa segunda foto em cima, é um refeitório das crianças. Elas estão tendo aula com a professora aí, porque houve problemas, muitas vezes, de outras professoras ocuparem a sala dela, e ela precisa fazer atividades, então ela preferia ir para o refeitório, porque tinha mais espaço. Embaixo, do lado esquerdo, nós temos um evento cultural da escola, com apresentação musical, com instrumentos, usando copos também, ritmos com copos, e teve uma interferência, vamos dizer, uma interdisciplinaridade entre professores de educação física, professor de música e professora de história. Isso foi muito bom, ponto positivo. E no lado direito, uma professora dando aula de música numa das salas. Olha o tamanho dessas salas. Para ter aula de música não tem um espaço maior, apesar de que nessa sala tem uma sala multimídia, a professora normalmente dava aula na sala comum. E ficava igual uma sala de aula de português, matemática, geografia, porque bota no quadro e as crianças escrevem na carteira, né? Eu fiquei como observadora, como pesquisadora, me dando aquela agonia de querer mexer um pouco, movimentar, mas eu tinha que estar só olhando. Essa é a outra escola, que é em Ananindeua, também muito grande a escola, um terreno imenso, bem cuidada. Ali tem o refeitório do lado direito em cima. Aqui embaixo nós vemos a professora dando aula de violão. Nessa escola, a professora mesmo, ela dá aula de violão, de flauta, de canto, de coral, e até de instrumentos de banda. Eu não sei como ela consegue. Nessa escola tem um avanço muito grande, porque a própria professora não espera só os volumes financeiros de algum lugar, ela faz projetos e consegue muitas coisas para essa escola. Tem até uma rádio na escola. Nesse período, essa professora ela era a única na escola e tinha 12 anos de experiência, agora já completam-se mais, ela deve ter mais uns 20 anos de experiência agora junto, né? E aqui, no lado direito, aí embaixo, é uma apresentação no hangar, na Feira do Livro, eles tocando flauta. Eu trouxe o vídeo também, mas nós não vamos poder colocar, que eu não acertei ainda a apresentar. Tinha um coral também de crianças fazendo libras, incluindo crianças deficientes físicas, deficientes auditivas, a professora de libras também participando com eles, e a professora de música tocando teclado. Muito bom o trabalho na parte de extensão. Essa escola está muito bem.
Então, os norteadores da educação de tempo integral, John Dewey, nos Estados Unidos, Anísio Teixeira, que ainda agora, pelo nervoso, eu não lembrava do nome do meu queridíssimo inspirador da escola de tempo integral, né, no Brasil, quando ele foi para os Estados Unidos fazer estudos e ficou tão encantado com o regime de lá, com o ensino de lá. Eu tive até a oportunidade de ter um estágio doutoral em 2014, e observar as escolas públicas, particulares, escolas ricas e pobres, menos ricas, né? E realmente é maravilhoso. As crianças todas têm aulas de música desde pequenas, até os seus 12 anos, é quando elas se definem para seguir a música, ou o esporte, ou a tecnologia. Então, o sonho dele, ele trouxe para o Brasil, depois ele também teve um reforço com Darcy Ribeiro, e o Brasil já teve muita coisa. Por isso que eu digo que não foi agora esse projeto piloto, já foi uma tentativa de muitas pessoas. E a Jaqueline Moll, que é uma pessoa maravilhosa que estava no MEC na época, trabalhando muito na questão da escola de tempo integral, tem publicações maravilhosas que eu aconselho nesse tema, quem puder ter essa publicação dela atualizada. E na música na escola, também tive referência e dentre várias outras, né, outros, Maura Pena, Silvia Sobreira, que são brasileiras, o Kate Swanwick, que é em inglês, e a Alda Oliveira, que deu o guia da Pontes para eu conseguir fazer essa pesquisa à luz da abordagem Pontes. E ela falou muito bem na semana passada sobre isso. A música na formação integral, ela tem uma importância muito grande, né? Então, eu retirei essas duas falas aí de Lima. A música contribui para a formação integral do indivíduo, reverencia os valores culturais, difunde o senso estético, promove a sociabilidade, a expressividade, introduz o sentido de parceria e cooperação e auxilia no desenvolvimento motor, pois trabalha com a sincronia de movimentos. Acredito muito nisso e faço isso. E a Jaqueline fala, coloca-se o desafio da qualidade desse tempo, que necessariamente deverá constituir-se como um tempo reinventado, que, compreendendo os ciclos, as linguagens, os desejos das infâncias e juventudes que acolha, modifique as simetrias e esterilidades que ainda são encontradas na prática pedagógica. Como metodologia, foi uma pesquisa qualitativa, estudo de caso de 2 escolas, e os instrumentos de pesquisa, entrevistas semi-estruturadas, observações, diário reflexivo, questionários. E esses questionários e essas entrevistas foram feitas com diretores, coordenadores, pessoas ligadas ao sistema da SEDUC, as pessoas ligadas à Escola de Tempo Integral do Governo do Estado, e com os professores de música também dessas escolas. E depois disso, eu fiz a triangulação da análise documental de tudo que foi pesquisado na primeira parte, e a análise dessas respostas e mais os dados coletados, e nós tivemos um resultado dessa pesquisa. O guia Abordagem Pontes relaciona-se com a atitude do professor, positiva, observação, naturalidade, expressividade e sensibilidade. E as articulações pedagógicas e música são todas as mediações ou conexões interdisciplinares administrativas e relações externas à escola junto a grupos artísticos e com outras instituições, coerentes com os princípios da escola integral. A escola integral, até hoje, que está saindo novos documentos, ainda ali ontem, ela precisa de ter a ajuda dos empresários, da sociedade, da comunidade, da família, dos grupos que são da própria comunidade, grupos artísticos, esses grupos que nascem muitas vezes da experiência daqueles mestres. É muito importante a escola estar conectada com todo esse contexto para que ela funcione. Não só dependa de recursos federais ou estaduais, ela também deve fazer parcerias. Esses são os documentos que foram estudados, alguns são novos, né? O Plano Nacional de Educação foi todo lido, todo estudado, esse decreto. O Programa Mais Educação está todo detalhado na minha tese, o passo a passo. E o PAI é o Plano de Educação Integral. A lotação dos professores com 200 horas, acompanhamento pedagógico por meio de especialistas em educação, lotados com 200 horas, e a permanência do aluno na unidade escolar no intervalo de 8 a 9 horas. O Pacto para a Educação foi feito desde a época que eu estava ainda no doutorado,
que ele para fazer a parceria justamente com o BID, o Banco Interamericano, que colocaria recursos, né, para a educação, e para elevar, o intuito era elevar o 30% do IDEB em 5 anos. Tem uma frase que está coberta que eu não vou conseguir ler, por causa do próprio MIT. Mas esse Pacto para a Educação, ele foi criado, ele ainda está sendo reestruturado, colocado. Uma das coisas boas foi a questão, nessa época desse pacto, eu fiquei tão animada, porque foi a preparação dos gestores para dirigir uma escola, trabalhar com recursos financeiros, porque se o gestor não souber essa parte, não estiver preparado, o recurso chega, ele não é bem usado, ele não é bem feito a planilha de prestação de contas, se houver algum erro, não entra dinheiro na escola no outro ano. Então, isso estava acontecendo nas escolas também. Análise dos documentos nacionais e estaduais para a educação integral. Projetos pedagógicos das escolas, muito fracos, gente. Todas as 2 escolas, imagina as outras que não tinham as coisas necessárias que se precisava. O PCN Arte também foi... 15 minutos, professora. Tá, muito obrigada. As cartilhas de orientação para o cumprimento da Lei 11.769 de 2008 e a música na escola do MEC 2012. Essa cartilha, eu vou falar só um pouquinho aqui dela, que eu separei. Eu estive analisando essa cartilha, foi feita, não vou citar porque os nomes das pessoas, mas são professores nossos da UEPA. Ela tem o título da cartilha, Orientações para a Música na Escola. Na apresentação, ela informa ter sido elaborada para atender a todos os professores especialistas em música ou generalistas, que atuam na educação básica na rede estadual. Provavelmente, os professores de música com experiência da escola básica têm uma compreensão melhor das orientações do que os professores generalistas que não cursaram a licenciatura em música. E o MEC também fez um documento, né, foi patrocinado pela Vale, por 4 educadores, pesquisadores em música, mas nessa música na escola do MEC, ela reúne experiências e falas de muitos educadores musicais brasileiros de renome, como Magali Kleber, Carlos Cater. Esse documento vem somar-se à cartilha de música na escola, Orientações para o Cumprimento da Lei, 11.769 de 2008, elaborada por uma equipe designada pela SEDUC, e ela tem o papel de orientar os professores na educação, mesmo que não tenham conteúdo de música, que possa facilitar o ensino da música nos diferentes níveis de escolaridade. A proposta é que conteúdos específicos de música sejam desenvolvidos progressivamente, a exemplo dos demais componentes curriculares, cujos domínios são organizados de forma sequenciada e progressiva, de modo a atender às etapas de desenvolvimento integral dos estudantes, conforme é recomendado nos parâmetros, diretrizes e referenciais curriculares nacionais. Nos dados atualizados, o Pará já tem agora 200 escolas regulares de tempo integral na rede pública estadual. A Secretaria de Estado de Educação pretende criar mais 50 unidades até 2003. Fonte foi no nosso Jornal Liberal, de agosto de 2019. Aqui estão os resultados que foram obtidos no trabalho todo, né? Teve algumas coisas boas e coisas também insuficientes. Na escola ETIA, teve parcerias, atividades interdisciplinares, repertório musical bom, desempenho pedagógico de alguns docentes a nível intermediário. Esse nível intermediário é no caso da abordagem ponte, que tem vários níveis do educador. Acabou de começar a dar aula, ele está no nível básico, né? Então, tem intermediário avançado também. Então, insuficiente por quê? Avaliação e acompanhamento por parte da gestão escolar ou da SEDUC do desempenho de docente nas atividades com a música, preparação da gestão educacional mais articulada e não oferecer mais oficina. Não teve mais oficina, mais educação, por causa justamente da questão da gestão não estar preparada, não ter suficiente conhecimento da parte de recursos financeiros. Já com o Pacto da Educação, o plano era que os gestores seriam preparados e fariam cursos para poder se candidatar a ser gestor da escola. Isso eu fiquei feliz com essa notícia, mas atualmente eu não sei se está acontecendo de fato.
E a ETIB também teve satisfatoriamente parcerias, atividades interdisciplinares, repertório, sala de música, inclusão de alunos especiais nas atividades de músicas, criação de grupos artísticos, criação de festivais internos de música, instrumentos de música diversos. O problema lá maior que eu vi foi o projeto pedagógico que estava bem, a música quase nada, era só uma besteira de nada no projeto pedagógico, ou seja, ainda estão em reformulação. Eu lutei para conseguir, mas incompleto, né? Não foi feito, não estava pronto. E a lei ainda muito mal compreendida pela gestão, e muitos problemas políticos internos que impediam alavancar os projetos com a música. E, por isso, não tinha projeto Mais Educação. Essa escola, como eu falei ainda agora, ela tinha uma professora maravilhosa que conseguia projetos por ela mesma lutar, mas ela tinha outros travancos na vida dela, outros problemas, que são por problemas políticos da própria escola, da própria gestão, do conselho também. O conselho criava muito problema. Quando se aprovava uma oficina de música, no outro ano, que era para dar continuidade, aí o conselho escolhia outra área, tipo assim, teatro. Aí acabava a música e os alunos já não sabiam a continuidade, né? Estamos terminando, né? Fatores desfavoráveis são os projetos pedagógicos. O PNE prevê a disciplina arte como polivalente, que isso aí é uma luta nossa. Alguns professores ensinam conteúdos de outras artes, se acomodam com isso. Algumas aulas de música ainda têm carteiras enfileiradas, isso é uma coisa muito antiquada. E as nossas referências, tem muito mais que isso, eu resolvi reduzir para não ficar tanta informação. E se vocês tiverem vontade, eu vou deixar aí meu e-mail de ter mais informações do material, ou então da tese. Aí está tão miudinho, né? As referências, porque muita coisa foi tirada da internet de documentações. E muito obrigada, está meu e-mail institucional. A minha tese de doutorado, eu não coloquei o nome, não deu tempo, está no repositório da Universidade da UFPA. E é só colocar Articulações Pedagógicas, Ana Maria Souza, eu sou a primeira logo. Articulações Pedagógicas, tá certo? Muito obrigada, eu vou tentar agora voltar a ser ouvinte. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos pelas contribuições, a apresentação dessa pesquisa. Só tem a contribuir com a nossa temática debatida na nossa mesa. E agora, lembrando que as nossas perguntas a gente vai deixar para o final da fala dos nossos dois professores, né? E ao final a gente vai debater sobre as perguntas e questionamentos que vocês tiverem. Podem deixar no chat, tá bom? E ao final a gente vai ir para a sessão de perguntas. Agora, eu vou chamar o professor Sinésio, certo? O professor Sinésio Adolfo atua como docente na área de ensino de instrumentos de cordas a arco, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. É graduado em licenciatura em música pela UERGS, possui curso normal em nível médio, magistério, pelo Instituto de Educação em Ponte. Já lecionou aulas de música em educação infantil e ensino médio, possui pesquisa relacionada ao ensino e aprendizagem de instrumentos, assim como a prática de orquestra de câmara, com ênfase nas cordas, onde se destaca pela criação da Camerata Libertà. Atualmente, atua como docente na Escola de Música Espaço Sinésio Adolfo e como maestro, condutor, espala e professor na Camerata Libertà. Atua principalmente no âmbito do ensino de instrumento e orquestra de câmara para cordas friccionadas. Com muito prazer, agora, eu chamo o professor Sinésio para contribuir para a nossa mesa. Oi, gente, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite aí da nossa querida professora doutora Cristina Rolim Wolfenbitter, que me convidou, né? E também gostaria de parabenizar a pesquisa da professora Ana Maria Souza, que foi uma pesquisa muito bacana, com dados bem importantes. Também agradecer ao professor Dr. Augusto Souto e a você, mediador aí, o Darlan Faria, certo? Então, gente, eu acho que está aparecendo a minha cara para vocês aí. Acho que sim, né? Sim. Sim, ok. Obrigado. Então, eu trouxe um pouco das minhas contribuições, da minha utilização da abordagem Pontes
aqui com os meus alunos, com o meu trabalho aqui na Escola de Música. Aqui, então, eu sou da cidade de Lajeado, e aqui com esse trabalho de ensino de educação musical, eu tenho utilizado a abordagem Pontes em tudo que faço, né? A abordagem Pontes, ela é muito importante e tem sido um mecanismo maravilhoso para o ensino de música, então, que a gente está executando aqui. A abordagem Pontes, então, tem 6 elementos muito importantes, né? Então, que são os elementos norteadores do trabalho de música, e a gente tem feito um trabalho aqui bem interessante da ótica da abordagem Pontes através do professor, da relação do professor, e também na questão da relação do aluno utilizando a abordagem Pontes para alcançar os seus objetivos, para alcançar as suas metas, então, né? Só para dizer para vocês, eu estou usando como auxílio nosso livro, do qual o 3º capítulo fala um pouco sobre a abordagem Pontes, que é Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, da editora CRV, tá? O 3º capítulo fala um pouco da minha pesquisa de TCC, que foi utilizando a abordagem Pontes também, né? Mas eu vim com a missão mesmo de tratar da abordagem Pontes hoje e falar um pouco da grandiosidade e dos resultados que ela tem gerado aqui no trabalho de aprendizagem, então, né? Dentro da abordagem Pontes, a gente começa com o grande primeiro elemento, que é a positividade, e a gente trabalha nas 2 óticas aqui, com a ótica da abordagem Pontes através do relacionamento do professor e do relacionamento do aluno. Primeiro elemento, positividade, então, né? A gente já começa com a alusão de uma construção de uma ponte para se chegar a algo, né? Essa é a grande alusão linda que é a imagem de uma ponte, né? Que me liga a um caminho ao outro. E já se começa com a questão da relação da positividade do professor em estar tratando do assunto de uma maneira positiva, né? Eu vou ler um pedacinho do livro aqui, um resuminho do que é. Que positividade, então, relação educacional pessoal entre professor, aluno e turma, habilidade de manter a motivação, acreditando no potencial do aluno para aprender a se desenvolver. É muito importante, eu tenho visto que é de extrema importância hoje aqui no Rio Grande do Sul e com os adolescentes, jovens e crianças destas gerações agora, que são gerações muito diferentes da nossa, nós termos um tratamento de positividade em relação a eles, que você vá conseguir, que você vá fazer, que você vá... O professor tendo uma postura positiva. Isso é uma coisa muito grande que eu tenho percebido que os alunos não têm esse teor de positividade em outros ambientes de educação, muitas vezes. E eles se sentem fascinados em ver um professor dizendo para ele: você consegue, é desafiador, você consegue, você justamente está fazendo algo desafiador porque se acredita que você consegue. Então é algo muito importante. O início da construção de uma ponte, né? Então eu começo positivamente, acreditando que a ponte acontecerá, né? Então ninguém constrói uma ponte se não pensa que vai terminar ela, né? E da mesma forma também. Segundo elemento, então, que a gente está falando da observação, né? Que é muito importante também, vou ler mais um resuminho aqui para vocês. Observação, desenvolvimento do educando e contexto sociocultural, situações do cotidiano, realidade da sala de aula, repertórios musicais e representações. Então, dentro disso, é muito importante, nós como professores, eu tenho feito muito isso, em observar o aluno, em observar como o aluno está, o que o aluno está fazendo, né? Nas aulas de música, muitas vezes o professor acaba não observando todos os alunos e como eles estão fazendo, né? É importante observar um por um e também observar não só o fazer musical do momento, mas observar todo o contexto de que o aluno está, né? Observar a realidade dele, observar o ambiente em que ele está, a cultura, né? Os gostos pessoais. Nós estamos tratando com vidas de seres humanos como professores, né? E a observação de tudo isso que engloba um ser humano é muito importante nós observarmos isso para a gente ter uma linguagem coerente que contribua com a realidade dele, né?
Então, o ensino de música tem que vir a contribuir com a vida da pessoa, né? Assim como o ensino de qualquer outro conteúdo, né? E a observação é um elemento fundamental. Depois, então, nós temos a questão, o próximo elemento, então, a naturalidade, né? Então, vou ler mais um pedacinho. Simplicidade nas relações com o conteúdo e a vida, com instituições, contextos e participantes em ações de compreensão para aquilo que o aluno expressa ou se interessa em saber e aprender. Então, é interessante nós desenvolvermos uma relação de naturalidade para com as coisas, né? De uma relação natural entre o aluno e o professor, uma relação humana, né? O professor não é um Deus de um aluno ser sem luz, né? Não, nós somos seres humanos e nós precisamos ter uma relação natural. E essa naturalidade também vem com as questões de relação com os conteúdos, né, de aprendizagem realmente da aprendizagem, né? Então você tem uma questão toda de tratar com naturalidade desafios, de tratar com naturalidade erros, muitas vezes de não conseguir, né? Então o aluno começa, às vezes, eu tenho uma dificuldade, eu não estou conseguindo, aí é natural, né? A gente está aqui para aprender. Então, nós que na música lidamos muito com questões motoras, de motricidade, de cognição, muitos têm dificuldades, né, e não conseguem. E isso não pode ser levado como uma coisa, meu Deus, eu não consigo. Mas sim como uma questão natural. É natural, nós estamos aqui justamente porque é natural não conseguir fazer certas coisas e vamos aprender. Então, é uma coisa bacana que esse elemento naturalidade tem. Eu vou seguindo, então, que o próximo elemento é a técnica. E aí, na técnica, então, é um elemento muito importante que muitas vezes fica um pouco deixado de lado, que eu vou ler um pedacinho para vocês. Habilidade de usar estratégias didáticas, desenhar, desenvolver e criar estruturas de ensino-aprendizagem de diferentes dimensões, utilização de materiais diferentes, instrumentos musicais, incluindo a voz, para o refinamento das ações e expressões dos alunos, visando a comunicação das ideias, conteúdos e significados de forma artística, musical e expressiva. Dentro das questões técnicas, aqui a gente tem um resumo muito por cima, né, que é esse textinho que eu li para vocês, mas é muito importante toda essa questão de estar utilizando todos os recursos disponíveis. Hoje nós temos grandes recursos, que são a internet, nós temos um monte de coisas no YouTube, um monte de qualidades de música, de músicas feitas de todos os gêneros. Então, a gente tem uma ampla gama de materiais didáticos, né? Além disso, não só isso, mas desenvolver-se tecnicamente também nas questões de conteúdo, né? Desenvolver-se tecnicamente nas questões, seja de motoras, de conseguir tocar uma música, de desenvolver técnicas dentro daquilo que está fazendo. Conhecimento técnico mesmo, nesse caso, falando agora de conhecimento técnico de instrumento de execução, né? Mas é importante o professor ter uma preocupação em desenvolver técnica e utilizar técnicas diferentes de aprendizagem e ensino, né? De ensino e aprendizagem. Então, é muito importante também se preocupar com as técnicas, né? Próximo elemento, então, expressividade, né? Letra E. Então, expressividade, criatividade artística e expressão musical, esperança e fé na capacidade de expressão e aprendizagem do aluno. Muito importante nós pensarmos nas questões de expressão, de conseguirmos criar, né? Criar não, mas instigar seres humanos a conseguirem se expressar também através da música, né? É natural, poxa, eu estou triste, eu não estou legal, eu vou me expressar dessa forma, né? Então, é muito bacana se preocupar com a maneira de expressão e também com a expressão daquilo que sabe, né? Então, poxa, eu já tenho lá todo um conhecimento técnico, eu já desenvolvi com o aluno um conhecimento técnico, já temos uma relação de naturalidade com as coisas, com a vida, uma relação de naturalidade entre nós. Então, eu tenho que saber também expressar isso e expressar com os meus sentimentos da minha forma também. O respeito do professor, então, também nas questões de compreender que o aluno também vai se expressar através da música, através dos trabalhos que tem feito na vida escolar, que se resume nessa fase da existência humana, na vida geral do aluno, né? O convívio social é na escola, né?
e é com os seus colegas. E o último elemento, então, letra S, que é a sensibilidade. Então, eu vou ler um pouquinho sobre a sensibilidade, que diz que diversas expressões artísticas e expressões do mundo no contexto do educando, sendo a capacidade do docente em potencializar habilidades de cada um, de burilar artisticamente e encaminhar as aptidões humanas. Então, nessa questão da sensibilidade, é algo muito precioso, que é o final de uma ponte, né? Digamos assim que a ponte está construída quando nós conseguimos desenvolver a sensibilidade, que é ser sensível à diversidade das coisas do mundo e ser sensível também a como o aluno está. Poxa, você está bem, você não está bem, você está legal, você, né? Os alunos não, e ninguém tem a capacidade de deixar seus problemas de fora e começar algo novo sem trazer todos os seus problemas, suas preocupações, seus pensamentos, a sua existência junto para a aula. E nós temos que estar sensíveis a isso, né? É muito importante, então, nós termos um olhar sensível de perceber quando algo não está certo, quando algo não está legal, e também ser sensível às habilidades de cada um, né? A aula de Jesus também se baseou um pouco na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, né? E junto disso a gente tem vários tipos de inteligência, né? Então, dentro da área da música, ela não é só uma área de inteligência, mas dentro da área da música nós temos uma porção de inteligências, como inteligência linguística, no canto principalmente, né? Como inteligência matemática, né? Quando se está contando tempos e vendo partitura, né? Então, a gente tem uma série de inteligências dentro da música em que alguns terão dificuldade em uma coisa e outros terão dificuldade em outra. E se a gente tem a sensibilidade de mapear dentro de um trabalho, poxa, você está com dificuldade nas questões de contagem de tempo, que são coisas bem matemáticas, mas você tem facilidade em alguma coisa na música, você tem facilidade na questão linguística. Então, é muito importante nós estarmos sensíveis a isso e levarmos essas coisas em consideração, né? Na questão da sensibilidade. Dentro todo esse trabalho de estar desenvolvendo uma postura pedagógica assim, com uma abordagem assim, a gente vai vendo resultados muito bacanas, a gente vai vendo um crescimento muito bacana. Acredito eu que essa abordagem Pontes não seja só uma abordagem de ensino da música, mas que ela também pode ser ampliada com uma abordagem da educação em geral. Não é? Afinal de contas, todas as áreas do ensino precisam criar pontes entre aquilo que já se sabe e aquilo que não se sabe, né? Então, a construção de uma ponte para a aprendizagem de um conteúdo complexo, de um conteúdo que não se conhece, ainda desconhecido, é muito importante. Então, a abordagem Pontes, ela, creio eu, ser uma necessidade de toda a educação em geral, né? Nós da música criamos essa abordagem, né? A Alda de Jesus Oliveira, queridíssima, que desenvolveu e criou essa abordagem, ela foi fantástica e ainda está sendo, e com certeza eu acho que deve ser pensado também na abordagem Pontes em toda educação, em todo fator de relação de educação. Nós vemos, às vezes, uma preocupação muito grande nas questões de metodologias, de métodos, às vezes nas aulas de música, de instrumentos, professores seguem métodos, como no violino Suzuki, né? Então, temos vários tipos de métodos, né? Hansito pode ser chamado de um método, enfim. Temos vários métodos dentro de cada área da aprendizagem de instrumento. E estamos muito preocupados, às vezes, em fazer um método, em ter uma metodologia, em ter um pensamento filosófico, né? Mas, às vezes, nós não estamos preocupados em como eu estou, como professor, abordando as questões dos conteúdos das aprendizagens. Eu não estou pensando como eu abordo isso. Poxa, eu ponho um método e ali, ó, agora você toca Brilha, Brilha, Estrelinha, certo? Então você vai lá, Brilha, Brilha, Estrelinha, só tocar. Não, tem que ter uma abordagem. Como eu vou abordar isso? Né? Então, como eu vou construir esse conhecimento? Como eu vou construir o caminho do conhecimento de não saber Brilha, Brilha, Estrelinha para saber Brilha, Brilha, Estrelinha? Então, esta ponte, né, que estamos utilizando aqui, ela faz uma prática muito mais rápida, uma prática muito mais feliz.
existe uma máxima que se diz dos professores, né, que todos, indiferente do professor, um aluno que quer aprender, irá aprender, né? Sim, isso é uma questão muitas vezes pessoal, muitos podem aprender com qualquer professor. Mas o que a gente quer pensar é como é o processo de aprendizagem. É feliz? É alegre? Como é a velocidade da aprendizagem? Como é a quantidade de conteúdo que se sabe e onde se fundamenta? Com a abordagem Pontes, a gente tem uma aprendizagem completamente alegre, feliz, e é uma abordagem que tem sido utilizada aqui em Lajeado com os meus alunos, tem sido utilizado também para as coisas da vida. Então, às vezes, nós paramos... Licença, 15 minutos, obrigado. professor. Então, aqui em Lajeado, a gente tem, com os meus alunos, eu tenho tido práticas de nós pararmos tudo e conversarmos sobre a abordagem Pontes, sobre como passar numa carteira de motorista. Olha só, poxa, sim, mas você pode criar uma ponte para alcançar a sua carteira de motorista também, né? Então, é bacana isso. Na relação do aluno, na utilização da abordagem Pontes, que eu quero falar um pouco também, nós criamos aqui uma estratégia de utilização da abordagem Pontes do aluno utilizando a abordagem Pontes, que é quando ele, em frente a um desafio, percebe o desafio e tenta alcançar o desafio com a abordagem Pontes, tendo em primeiro lugar, então, uma visão positivista, se enxergando, conseguindo alcançar o desafio, seja um conteúdo, seja uma música, seja aprender um instrumento, né? Depois disso, então, depois de ter uma relação positiva, o aluno começa a observar as questões necessárias para chegar a alcançar o seu desafio. Então, ele começa a observar aquilo que ele tem que fazer, a se observar como está fazendo, observar estratégias, né? O terceiro elemento que o aluno começa a utilizar é a questão da naturalidade, de tratar com naturalidade o desafio, de tratar com naturalidade erros, de tratar com naturalidade dificuldades. Depois, sim, então, se desenvolvendo tecnicamente, pensando nas questões técnicas que ele pode desenvolver dentro daquele desafio. Depois, pensando na questão da expressão, de como ele está se expressando, como ele está desenvolvendo o fazer dentro da sua prática para alcançar o desafio. E, por último, a sensibilidade de como ele está sentindo, se sentindo o que ele está fazendo no caso do instrumento, né? Então, como ele está sentindo, como ele está tocando e tudo mais. Dentro disso, então, o aluno tem o desenvolvimento de uma utilização da abordagem Pontes para chegar também num desafio pessoal dele e num desafio também da aula. Então, nós estamos trabalhando aqui nessas duas óticas da abordagem Pontes. É um prazer trabalhar com a abordagem Pontes e ela nos ajuda muito, muito mesmo. Então, professores e alunos que estão aí assistindo e esse pessoal que está participando, a abordagem Pontes ela é quase que uma religião aqui, para mim, porque ela é muito preciosa. Ela nos faz alcançar grandes resultados e faz com que torna natural alcançar e vencer desafios. Então, é muito importante as questões da abordagem Pontes. Peço que todos que não conhecem a abordagem Pontes leiam sobre a abordagem Pontes. É uma abordagem nossa, feita aqui no Brasil. É uma abordagem que, quando o mundo tomar conhecimento, vai com certeza utilizá-la. Então, fica aí minha dica de abordagem Pontes para vocês. Um agradecimento a todos vocês aí. E quem não conhece muito da abordagem Pontes, por favor, entre em contato. Vamos utilizá-la. Muito obrigado, professor Sinésio. Excelentíssimas contribuições, considerações sobre a abordagem Pontes. Certo? Agora nós iniciaremos a sessão de perguntas, dúvidas, contribuições para os dois professores, né? Para a gente debater sobre as duas falas dos professores. E quem tiver interesse só pode chamar. O professor Augusto já me procurou. Se ele já quiser iniciar essa sessão de debates e perguntas, pode ficar à vontade. Ou se alguém tiver interesse, pode ficar mandando no chat. Então, alô. Bem, boa tarde e noite a todas e a todos. Me escutam bem?
Sim, professor. Sim. Muito bem. Eu quero inicialmente parabenizar pela excelente fala, pela excelente pesquisa da professora Ana Souza. É um trabalho, sem dúvida nenhuma, que traz grandes contribuições para a educação musical brasileira. Quero agradecer também, parabenizar o professor Sinésio pelo esse excelente trabalho que desenvolve com seus alunos. Nós tivemos a oportunidade de ter a participação do professor Sinésio num vídeo do projeto Trilhos Sonoros aqui de Canoas, que nós vamos publicar em breve. E é possível ver exatamente essa abordagem pontes na prática do dia a dia do professor Sinésio. Então, eu quero parabenizar aos dois palestrantes pelas excelentes reflexões e provocações que nos trouxeram a respeito da abordagem pontes. Quero também saudar aqui, cumprimentar a querida professora Alda de Oliveira, responsável por tudo isso, e sem dúvida nenhuma, como disse bem agora o Sinésio, em breve, isso já estará no mundo todo e uma necessidade fundamental para todos os educadores musicais e para a educação em geral. Ouvindo vocês falarem, primeiramente eu quero assim, expressar minha alegria em ouvir a professora Ana Souza lá em Belém do Pará e o professor Sinésio aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nós estamos nos extremos, na verdade, do Brasil, discutindo o mesmo tema, com tanta gente querida aí, chegamos a 61 pessoas, agora estamos com 56, então isso nos traz muita alegria mesmo. Eu queria, não sei se é uma pergunta, na verdade, ou uma contribuição a respeito da fala da professora Ana Souza, que pontuou muito bem a pesquisa que ela realizou nas escolas de tempo integral. Eu percebo, professora Ana, que a abordagem pontes, ela nos dá a possibilidade de ver, na verdade, uma ponte que se estabelece não apenas no contexto de sala de aula. Então, você verifica todo o esforço de professores nas escolas, você verifica toda a preparação dos professores para estarem na escola, você vê a questão da positividade sendo exercida pelo professor, você vê, na verdade, a aproximação do professor ao seu aluno, o carinho, você vê todos os vínculos necessários para desenvolver um excelente trabalho. Mas a gente continua, na verdade, com aquele sentimento de que pouca bola estão dando para tudo isso. Você percebe que não há, digamos assim, uma conexão social, uma conexão com o poder público, para que, na verdade, toda essa carga de experiência, toda essa abordagem riquíssima, seja efetivamente realizada no contexto de sala de aula. Então, a minha questão, na verdade, eu fiquei pensando que a abordagem ponte, na verdade, nos favorece efetivamente o estabelecimento de uma ponte efetiva e mais, digamos assim, perene com o poder público. Nós precisamos estar diretamente, enquanto educadores musicais, criando pontes com o poder público no sentido de implementar de forma efetiva a educação musical na escola. Eu tenho visto, eu não sei como acontece efetivamente aqui no Rio Grande do Sul, mas outro dia eu estava conversando com a professora Cristina, quantos alunos vão para a sala de aula, se formam excelentes músicos e quando chegam na realidade na sala de aula, da escola, na verdade, a falta de motivação, a falta de interesse, a falta de valorização de todo esse serviço que o professor de educação musical presta, eles são obrigados, muitas vezes, a sair e fazer outra coisa na vida. Então, eu acho que nós, educadores musicais, é a minha questão, para finalizar minha fala, eu acho que nós precisamos agora firmar ou construir mais pontes com o poder público, nós precisamos criar parcerias para que a educação musical possa efetivamente encharcar a nossa sociedade. E só dentro de sala de aula, me parece que isso não é possível. É possível, sim, que nós estejamos criando pontas com o Legislativo Municipal, é preciso que nós estejamos criando pontes com o Executivo Municipal, é preciso que nós estejamos formando uma grande militância e que essa militância estabeleça, na verdade, uma ponte para que exatamente a educação musical possa efetivamente ser implementada de fato e de direito no Brasil. São essas minhas considerações a partir da sua fala. Parabéns mais uma vez. Para eu responder, eu falar alguma coisa em relação... Fique à vontade, professora. Vou só complementar, sim. É necessário essas pontes, Augusto.
A gente tem exemplo já de algumas, pelas publicações que temos lido, de professores que temos conversado, que a Paraíba está vencendo nessa parte. Eu fiz um curso com o Luiz Queiroz, que era antigo presidente da ABEM, e perguntava para ele como eles conseguiram ter música em toda a rede estadual. E a resposta é, eles foram lá fazer as pontes, eles se uniram, eles foram a prefeituras, eles foram às secretarias, eles marcaram reuniões, eles se juntaram com políticos e foram conseguindo. E é isso que nós temos que nos juntar aqui em Belém, no Rio Grande do Sul, nas cidades. Eu acho que Porto Alegre também é uma cidade que já tem bastante música nas escolas, pelas publicações que eu tenho lido. É uma das que no Brasil tem mais. Eu desconheço outras, sem ter o estado da Paraíba e o Rio Grande do Sul, nas capitais que eu falo. Então, vamos nos unir para isso, para que a gente não fique só fazendo o educador ponte na sala de aula, incentivando nossos alunos a ser educadores pontes, mas de uma forma global, integral, não é? E eu apoio totalmente, sou totalmente favorável, eu sei que o nosso tempo já é pouco, né? A gente tem muita coisa para planejar, para fazer, para realizar, mas acredito que na nossa universidade, o EPA, o nosso centro, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, eles são muito sensíveis, sim, a essa questão da música na escola, eles valorizam muito. Tivemos agora essa interrupção com a pandemia, mas estamos trabalhando, né? Todo mundo está fazendo a sua parte, eu espero que a gente saia mais forte desse momento que estamos atravessando, com mais aprendizado e mais vontade de correr atrás da permanência, não é a permanência, porque a música, de fato, ela venha para as escolas com uma forma competente. E a nossa live de ontem, né, a palestra de ontem, foi muito claro que também depende muito do professor. Você viu ontem, né, que alguns perguntaram como você teve dinheiro, como é que você conseguiu, se não tem dinheiro. Eles apareceram com o trabalho, eles mostraram que a música é importante. Então, pelas 3 falas de ontem, nós vimos que o professor Pontes faz a diferença também nos lugares onde eles estão, não é? Exato. Ontem a gente conseguiu verificar exatamente o esforço de 3 educadores musicais, e a tua fala me faz lembrar agora também de um trabalho desenvolvido aí no nosso curso pela professora Eliana Coutrin. Na verdade, quantas coisas nós conseguimos adquirir no curso, exatamente a partir da parceria que ela consegue estabelecer para fora da UEPA, na verdade. Ela é uma gestora pontes, Eliana. Exatamente, e que trouxe para nós, na verdade, várias conquistas. Agora, só para finalizar a minha fala, recuperando um pouquinho a fala da professora Alda de Oliveira, acho que foi na semana passada, que ela falou, e que na semana passada também o Wagner recordou disso. Eu acho muito importante, Ana e Sinésio, que as nossas aulas, eu tenho um caso para contar, mas não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas se vocês procurarem por Mozart Vieira, não sei quem conhece, provavelmente a professora Alda conhece, porque é da Paraíba, o Recife, foi meu colega de mestrado e desenvolve um trabalho excelente, na verdade, com crianças e adolescentes. Hoje tem crianças na França, em vários locais, e eu lembro muito bem de uma questão que ele me disse. Ele disse assim: Augusto, eu tenho 50 minutos de aula, 40 minutos eu falo sobre música, eu ensino a tocar, e 10 minutos eu faço exatamente um trabalho de formação sociopolítica. Ou seja, ele mostrava para as crianças por que determinada criança morava numa cobertura de um prédio e ele morava em cima de uma ponte. Então, literalmente de uma ponte. Então, essas questões são fundamentais que nós possamos trazer para os nossos alunos, no sentido de ensinar música, sim, é a nossa prática, ele tem que aprender música, nós temos que desenvolver a técnica, nós precisamos fazer isso, mas precisamos também dizer o local onde estamos, é preciso falar um pouquinho do local que este aluno está. E como disse o Sinésio, é importante mostrar o seu contexto sociocultural, onde ele está inserido e de que forma ele pode ser protagonista da transformação desse contexto sociocultural. Eu quero finalizar e agradecer muitíssimo pela participação de vocês. Parabéns. Professor Augusto, eu quero parabenizar o professor Sinésio, que eu fiquei encantada com o trabalho dele. E o livro, eu vou, se Deus quiser, vou conseguir esse livro que vocês mostraram aí. E eu estou mostrando aqui também, espera aí,
esse outro livro, né? Que é a base. Dá para ver? Sim, sim. Muitos alunos já têm. Eu vou começar a pós-graduação, segunda-feira, na UEPA, a disciplina Abordagem Pontes, a educação musical pela abordagem Pontes. E você está enriquecendo a minha fala na semana que vem. Obrigada, Sinésio, parabéns a você e a professora Cristina também. Eu que A agradeço. professora Alda, que está aqui presente, fazendo essa ilustre presença com a gente, né? Chegou um pouquinho depois, mas viu a sua fala ainda. Obrigada. Obrigado. Lembrando, se alguém ainda tiver alguma consideração, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Senão, a gente vai fazer nossos agradecimentos finais. Pode ficar à vontade, professora Cristina. Boa tarde, estão me escutando, me enxergando? Não, não. Estão me ouvindo? Sua Ouvindo bem ligação está baixo. baixa. Tem que ligar o microfone, Cristina. Eu tinha ligado, mas algo houve. Agora deve ter melhorado, né? Isso. Sim. Sim? Sim. Ok. Quero dizer que é uma honra receber aqui a professora Alda Oliveira, que é, com certeza, uma referência enorme para nós da educação musical no Brasil e, com certeza, no mundo também. É uma satisfação tê-la aqui, querida professora Alda. E, em relação à questão da abordagem Pontes e da nossa articulação, e a professora Ana comentou a respeito da cidade de Porto Alegre, e a deferência que a cidade de Porto Alegre tem em relação ao cenário nacional, o que eu quero dizer para todos nós é que é extremamente importante essa articulação e tenhamos em mente que ela não termina nunca. Isso é bom, mas é desafiador e, às vezes, é enlouquecedor. Porque em Porto Alegre, por exemplo, nós poderíamos estar muito melhores do que estamos. Na verdade, nós estamos como aquela família que conseguiu um certo dinheiro durante um tempo e não consegue mais ganhar esse dinheiro e está comendo as economias. É o que eu relaciono em relação a Porto Alegre. Porto Alegre poderia estar muito mais avançado, com certeza. Temos professores em todas as escolas, temos diversos avanços, mas o que é importante dizer, estou vendo vários alunos aqui, gente nova, que está entrando no cenário aí da docência em música, que nós nunca poderemos parar. E vocês também ajudar nessa luta, nesse engajamento e no mostrar no cotidiano do nosso trabalho pedagógico musical a que viemos. Várias coisas em Porto Alegre a gente andou perdendo. Nós tínhamos muito mais espaços para aula de música, espaços para as atividades de extensão. E a professora Ana falou, por exemplo, no Mais Educação, nós tínhamos escolas, por exemplo, que tínhamos mais de 100 horas de atividades extensionistas além da aula no currículo. E isso foi cortado, porque vocês sabem que em tempos de dificuldades, nós somos a gordura cortada, né? Então, é extremamente importante que nós não paremos. E se fica com um ou outro apenas essa necessidade da luta, é muito difícil para uma pessoa ou para poucas pessoas. Agora, se todos nós dermos as mãos e nos ajudarmos, juntos, com certeza, nós somos muito mais, certo? Só gostaria de dizer isso, que a gente não pode nunca baixar a guarda, certo? E aqui eu estou olhando a professora Alda Oliveira, uma vontade de dar um abraço nela. Seja muito bem-vinda, realmente. Muito obrigada.
Me parece que a professora Alda quer falar. Tem que abrir o microfone. Eu vou passar zap para ela. Abra seu microfone. A professora está tentando. Não abriu? Ainda não. Ainda não. Às vezes é difícil a gente... É no ícone vermelhinho, professora Alda. Ela está sozinha. O Glauber, que controla, ele não consegue abrir como administrador da sala? De repente pode... Eu não consigo, eu só consigo fechar os microfones. Abrir não consigo. Ah, tá. Microfone ligado. Oba! Ai, que bom. Ligou. Obrigado, Ana, pela sua fala. Eu não assisti tudo, mas deu para ver que o evento está muito maravilhoso. E obrigado, Cristina. Também tenho a vontade de dar um abraço em você, essa fofucha. E Sinésio, a fala dele foi muito, muito boa. Os comentários de pontes relacionadas à política também achei muito pertinentes. E, enfim, eu estou muito satisfeita com o desenrolar e os pensamentos que vocês todos estão tendo nessa fase em que todos nós precisamos das mãos. Cristina tem muita razão quando ela diz que nunca podemos parar. Por isso mesmo que é importante a questão das articulações, das pontes, porque se a gente se acomoda em qualquer área de conhecimento, não é só na música, se a gente se acomoda, as coisas param. Então, nós precisamos da geração antiga, da geração média, da geração dos jovens, nós precisamos dar as mãos. E para dar as mãos, nós temos que confiar no outro, ouvir o outro e perceber, observando bastante, claro, quais são as técnicas, quais são as pontes, enfim, que a gente vai ter que fazer para conquistar os objetivos que a gente pretende. Então, obrigada pelas menções e parabenizo a todos, parabenizo a UEPA por tudo que estão fazendo em relação à educação musical nessa pandemia. Obrigada. Uma foto, né, professora Cristina, agora, para todo mundo aparecer na câmera. Eu bato. Tá. Todo mundo sorrindo agora, né, professora? Prazer, gente. Muito bem, professores, Agora eu tô vendo participantes da nossa mesa, né? Estamos em momentos finais, encerrando nossas discussões. E eu gostaria de deixar também a oportunidade para os nossos dois professores palestrantes fazerem as suas considerações finais, a gente finalizar e finalizando também, professora Cristina, se quiser fazer alguma consideração final para encerrar essa mesa de excelente debate dos dois, podem ficar à vontade. Sinésio, eu vou falar. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Augusto pela oportunidade, à professora Cristina Rolim, por esses momentos tão maravilhosos, né? À luz da abordagem Pontes, que está sendo assim, como diz Sinésio, a professora, vai correr mundo, né? Se todo mundo conseguir compreender a importância dessa abordagem, nós vamos ter melhores educadores musicais e educadores também, né? Na formação,
de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, porque eu sempre digo, nunca é tarde. E todos podem, né? Quando querem. Tem disposição. E um bom professor, a música acontecerá, né, gente? E seremos sempre positivos. Positivos para não decair com qualquer coisa. Sejamos fortes e sejamos unidos. Uma boa noite a todos. O Darlan também, obrigada, tá, pela sua participação. Fantástica. Um abraço, professora Alda. Obrigada. Sinésio. Bom, gente, eu também quero dizer muito obrigado a todos vocês que estiveram aí comigo, né? É uma grande honra conhecer a professora Alda aí, uma honra também estar aí com a Ana Souza, também professora, com a professora Cristina também, Rolim, professor Augusto. Então, estou muito feliz aqui de poder trazer um pouco das minhas vivências com pontes, né? E dizer que sim, essa é uma abordagem fundamental, crucial, para que a gente tenha um trabalho de educação, de música, de vida, né? Com isso, é fundamental para a nossa vida construirmos pontes, né? E assim a gente pode estar construindo pontes com pessoas, com conteúdos, com pontes com poderes públicos, e como já falamos tanto de pontes, é muito bacana construirmos essas pontes aí, né? Então, eu que tenho construído pontes com alunos de violino, de viola, de violoncelo, né? Estamos aprendendo a tocar um instrumento com pontes, né? Então, é muito bacana conhecer o mundo através das pontes. Então, eu agradeço muito a professora Alda por ter desenvolvido todo esse estudo, toda essa grande teoria, toda essa grande abordagem, que está sendo, sim, um norteador desse trabalho que eu tenho desenvolvido aqui, e que seja um norteador também dos trabalhos de outras pessoas também que estão nos assistindo aí e que construam pontes. Então, um abraço a todos vocês, obrigado aí, muito orgulhoso de estar aqui, um beijo no coração de cada um de vocês aí, e um até breve, quem sabe. Que bom. Então, agora, Darlan, eu vou finalizar, é isso? Tu queres falar alguma coisa a mais, Darlan? À vontade, professora. Então, certo. Então, eu quero, assim, eu estou muito feliz, né? Nesses momentos de pandemia que a gente está vivendo, a gente nunca imaginaria que estaríamos tão próximos, apesar dos pesares. Está nos oportunizando coisas maravilhosas, e hoje foi um momento maravilhoso para nós. Eu agradeço imensamente a presença de todos e todas. Quero destacar aqui a importância dessa organização, destes eventos semanais que unem o norte e o sul do Brasil. Muito obrigada, professor Augusto, por essa iniciativa. Agradeço muito por me convidar para participar desses momentos. Muito obrigada, professor Rui Anderson. Muito obrigada, Daniel, pelos bastidores, Glauber, pelos bastidores. Parabéns, Darlan, pela coordenação da mesa. Parabéns, Ana, querida, que é minha amiga lá do Pará e que eu tenho um carinho enorme. Parabéns pela sua fala, foi maravilhosa. Sinésio, amadinho meu, adoro o Sinésio, ele sabe. Parabéns, é um orgulho imenso para a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ter-te como egresso nosso. Querida Alda, muito obrigada pela honra de tê-la aqui conosco. A todos e a todas, eu agradeço enormemente e peço a gentileza de vocês de finalizarmos com um pensamento de Luiz da Câmara Cascudo. Eu adoro o material do Câmara Cascudo nesta semana que nós estamos, então, preludiando o dia 22 de agosto, que é o Dia Nacional e Internacional do Folclore, e que me lembra tanto a minha querida e saudosa Rosemarie Reis Garcia, minha eterna orientadora, que está lá no plano espiritual fazendo pesquisa no folclore. E o Câmara Cascudo, no livro dele, O Tempo e Eu, lá em 1968, ele dizia: creio na bondade sem garantia prévia da gratidão, sem que se assegure da memória devedora, sem que se estabeleça, pelo ato generoso,
uma servidão vitalícia no beneficiado. Bondade paga-se no puro e simples ato de sua realização. Como um fruto justifica a existência útil da árvore. Bondade, antevendo a recompensa, é a pólice de sociedade mutualista, rendendo do capital intocável do favor inicial. Os pássaros não são devedores dos frutos e a água da fonte. Eles testificam perante a natureza a continuidade da missão cultural. A todos e a todas, uma excelente noite. Aqui já está noite, onde eu estou. Um abraço e um beijo carinhoso em cada uma de vocês. Muito obrigada. Até daqui a pouco, prof. Então, vou ficar aqui direto. Oi? Já. Até daqui a pouco, né? Vou ficar direto aqui já. É verdade. É verdade, querida. Um beijo. Até daqui a pouco. Obrigado, gente. Diga, seu Paulo, tudo bem? Hoje você não pode aparecer para a gente conversar logo cedo, né? A Bia está reclamando, viu? E outra coisa, Paulo, desculpa a minha ignorância, mas não era certo terminar o muro. Oi, Ana. Oi, Ana. Ana.